Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de setembro e outubro de 2024. Eu sei que muita gente gosta desse quadro aqui do canal, porque é basicamente um resumão das minhas melhores leituras. E se você tem um gosto parecido com o meu, com certeza vai ser um vídeo proveitoso para você. Eu vou deixar tudo devidamente linkado na descrição desse vídeo. Se você for fazer as suas comprinhas, agradeço se fizer aqui pelos links do canal. E caso eventualmente você tenha interesse em alguma das publicações que eu vou mencionar aqui, assista ao vídeo resenha onde eu mostro com detalhes essa publicação. Vamos iniciar aqui por Hombre, edição integral da editora Figura, com roteiros de Antônio Segura e a arte magistral de José Ortiz. É uma publicação bem volumosa, um ótimo acabamento gráfico, onde nós vamos ter a jornada de Hombre, ele não tem nome, é chamado apenas de Hombre, né, por um mundo pós-apocalíptico. Vai mostrar toda a desumanização das pessoas, o quanto que elas precisam se adaptar a um novo ambiente, a morte estando à espreita a todo momento, você precisando sobreviver a qualquer custo, a moralidade sendo deixada de lado. Realmente é uma das melhores obras de mundo pós-apocalíptico, que não tem esse lado ficcional envolvendo mortos-vivos, alienígenas ou qualquer coisa nesse sentido. É como se a humanidade mesmo tivesse se degradado e chegado a esse ponto. Dylan Dog Omnibus Volume 1, O Despertar dos Mortos, publicação da Mitos Editora, com roteiros do criador do personagem, o Tiziano Sclavi. Nessa edição nós vamos ter as 6 primeiras histórias do investigador de pesadelos. A gente já vai sentir toda a ambientação dessa série, a apresentação do Groucho, o lado abstêmico do Dylan Dog, ele também que gosta de flertar com as mulheres, o seu arquirrival que vai estar já nesse primeiro volume Omnibus da Mitos. É uma série que eu torço que a Mitos dê continuidade e lance mais publicações nesse formato Omnibus do investigador de pesadelos. O universo Ultimate da editora Panini. Jonathan Hickman ficou responsável por trazer novamente o universo Ultimate para dentro da cronologia Marvel. A Terra Ultimate havia sido extinta em Guerras Secretas e agora nós temos a volta dela, mas de uma forma diferente. O criador, que é o Reed Richards do universo Ultimate, ele tem o lado vilanesco, acaba dominando uma Terra e vai construí-la à sua maneira, da forma que ele acha que o desenvolvimento da humanidade deve seguir. E isso, obviamente, vai chamar a atenção de outros heróis. Achei que é uma boa preparação de terreno para as novas séries Ultimates que já foram anunciadas para a editora Panini, desenhos de Brian Hitch. A Grande Invasão Mongol, mangá de Shintaro Kago, novo queridinho das editoras brasileiras, publicação da editora New Pop. Nessa história nós vamos ter basicamente a evolução da humanidade, passando por fatos históricos, grandes guerras inclusive, com algumas incrementações bizarras, distorcidas por parte do Shintaro Kago, né, naquele estilo dele de Eroguro. Uma publicação realmente muito interessante que traz metáforas bem interessantes. Golden Kamuy, mangá da editora Panini. Eu fiz uma resenha específica do volume 31, que é o volume final dessa série, e galera, que mangá espetacular! Ganhou uma adaptação cinematográfica pela Netflix, envolve uma busca pelo ouro, envolvendo os índios japoneses, com ex-combatentes da guerra russo-japonesa, cheio de intriga, reviravoltas, envolve presidiários que tiveram o mapa tatuado nas costas para encontrar esse tesouro, e eu realmente adorei essa publicação, que ganhou a nota 9 considerando toda a série, uma publicação que vale muito a pena você ter na sua coleção. Juiz Dredd Essencial Volume 6, em serviço da lei, livro 1, Os Mutantes de Mega City 1 da Mitos Editora. Uma das histórias mais marcantes do personagem, onde o Juiz Dredd precisa lidar com a situação dos mutantes em Mega City 1. Eles sofrem preconceito, são humilhados, são expulsos da cidade. Só que o Juiz Dredd começa a criar uma certa empatia pelos mutantes, até porque ele descobre que possui alguns parentes, e aí vai ter toda uma trama envolvendo uma mudança na legislação dos juízes para poder colocar novamente na sociedade de Mega City 1 esses mutantes. Em paralelo acontecem várias histórias, tramas envolvendo assassinatos, investigações, juízes corruptos. É realmente uma grande história do personagem. Agora a melhor coleção que vocês podem encontrar atualmente saindo no Brasil, que é Ken Parker da Mitos Editora.
Volume 20, O Ódio Antigo e Apache, e o volume 21, Algumas Senhoras de Pouca Virtude, que é um espetáculo, mostra que o Giancarlo Berardi estava à frente do seu tempo na narrativa dessa história, e também As Sete Cidades de Ouro. Galera, o Giancarlo Berardi sempre nos surpreende com os seus roteiros, mesmo naquela história que seria básica, que aparentemente não tem nada demais, tem um diálogo ou outro, uma situação ou outra que acaba tornando ela especial. Realmente é uma coleção que vale a pena também vocês conhecerem. Mais um mangá dele, Shintaro Kago, com a obra A Princesa do Castelo Sem Fim, material de volume único da editora Pipoca e Nanquim. Temos uma história sobre mundos paralelos, o que aconteceria se aquele general que unificou o Japão tivesse sobrevivido à traição do seu braço direito. A história vai tomando ramificações e aí tem todo o conceito de multiverso dentro da história, com a princesa buscando vingança pela morte do seu marido. É uma história bem escrita pelo Shintaro Kago, que aborda de forma bem interessante a questão do multiverso. Jess James, a verdadeira história do faroeste da Alta Geek, quadrinho europeu que tem o foco em retratar a vida de personagens históricos do faroeste americano. Jess James, desde criança até entrando num bando, fazendo o primeiro assalto a banco dos Estados Unidos, um cara muito perigoso, cruel, mas que ao mesmo tempo ajudava ali a população à sua volta, tanto que ele ficou conhecido como Robin Hood americano. Vai mostrar toda a trajetória de vida dele, quadrinho muito bem desenhado que eu indico para vocês. Tio, O Sabor do Crime, volume 5, Pudim de Sangue, material da editora Devir, série vencedora do Prêmio Eisner e que eu considero uma das mais criativas aí das últimas décadas. Penúltimo volume, são apenas 6 naquele formato 2 em 1 da editora Devir, onde nós temos o Tony Shu, que é um cibopata, ele trabalha para a polícia, e se ele come alguma coisa, vem à sua memória tudo o que ocorreu com aquele alimento, ou até mesmo com um cadáver, né? Quem matou aquele cadáver, da onde ele veio e tudo mais. Então é uma história que envolve investigação criminal, tem também um lado humorístico, bastante ação, reviravoltas. É uma publicação, galera, que não tem como não gostar. É sério, conheçam esse material, tio, porque realmente vale muito a pena. O Homem Primordial, quadrinho argentino da Tai Editora, uma gratíssima surpresa. Sabe aquela publicação que vai além do gênero de super-heróis, como por exemplo Miracle Man do Alan Moore? Pois é, essa publicação é conhecida como Miracle Man argentino, obviamente de forma mais enxuta, é apenas um volume, enquanto aqui nós temos uma obra mais extensa do Alan Moore em 3 edições, que foi publicado pela editora Panini. Aqui nós vamos ter a história de um garoto que tem síndrome de Down, e já na primeira página é mostrado tudo sobre a vida dele, o leitor já consegue entender de quem se trata esse personagem, até que desperta um poder nele, que seria do Homem Primordial, significando a volta do Adão, o primeiro homem. E aí nós vamos ter a jornada desse personagem dentro dessa publicação, que vai trazer temas reflexivos, filosóficos, uma publicação realmente muito interessante, talvez seja até um dos melhores quadrinhos de super-heróis do ano de 2024. Heroes, mangá da editora JBC, de Inyo Asano, publicação de volume único. A história se passa numa floresta, tem uma ambientação de fantasia medieval, com sobrenatural, onde um grupo de aliados, conhecido como Heroes, acabam combatendo todos os dias um inimigo invencível, que é a escuridão. É uma publicação cheia das metáforas, que vai utilizar uma crítica social ao mundo moderno, aplicado para uma época medieval. Uma publicação realmente muito interessante, com bons desenhos, é uma edição colorida e que eu indico para vocês. Mais um quadrinho italiano para vocês, Dylan Dog Graphic Novel volume 5, Lágrimas de Pedra, da Mitos Editora, roteiro e arte do saudoso Carlo Ambrosini, ele que nas suas histórias não entrega nada previsível para os leitores. Nessa trama nós temos o Dylan Dog reencontrando o seu amigo, detetive aposentado Bloch, que passou por alguns procedimentos médicos, e o Bloch viu uma jovem portuguesa cega e ficou apaixonado por ela. O Dylan Dog estranha esse comportamento do amigo, começa a investigar mais a fundo quem seria essa garota, tem uma relação com uma beata portuguesa, a Crispina, que dá o mesmo nome a essa jovem portuguesa, e aí ele descobre que existe algo muito sujo por trás dessa jovem garota. Uma publicação que tem qualidade tanto de roteiro como de arte.
Meta volume 3, baseado em fatos surreais da editora Zarabatana. Eu não exagero quando digo que a série Meta é uma das melhores publicações nacionais de todos os tempos. Sério, galera, é muito, mas muito bom. O volume 1 é genial, o volume 2 é sensacional, o volume 3 também é foda, onde basicamente a equipe criativa consegue brincar com as técnicas narrativas dos quadrinhos em uma história envolvente, envolvendo temas atuais como fake news, ditadura, e vão ter ali transição por vários mundos, temos mortes, esse lance da investigação com um trabalho artístico de qualidade, uma edição impecável que eu indico para vocês. O próximo é o Fantasma Ônibus, volume 5 de Wilson McCoy, com o Fantasma Vai à Guerra e Outras Histórias, publicação da Mitos Editora, roteiro de Leo Falk e a arte de Wilson McCoy. Nós temos aí uma das histórias mais emblemáticas, que é o Fantasma indo à guerra, vinculado inclusive, né, com a Segunda Guerra Mundial, mas numa trama que envolve uma invasão aos países africanos, e aí o Fantasma precisa resolver essa situação, além de outras histórias envolvendo mulheres fatais, e assim por diante. São histórias que para mim não soam datadas, obviamente não tem a narrativa mais moderna, mas em termos de criatividade não deixa nada a desejar as publicações atuais, então é um material que eu recomendo para vocês. Saguaro volume 2, mais um quadrinho italiano Bonelli, agora pela editora 85. O protagonista da história é o Thorne, um indígena americano que serviu ao exército, agora é um agente do FBI. Ele retorna à sua terra natal, onde vai resolver questões indígenas, envolvendo ali a população local. Mas ele não é exatamente aquele personagem bonzinho que age estritamente de acordo com a lei. Pelo contrário, se precisar, ele desce a porrada para tirar informações, é um cara berés. E é bem interessante, né, como a equipe criativa consegue conduzir as histórias que se passam ali nos anos 70 envolvendo questões indígenas. Quadrinho italiano que realmente tem bastante qualidade. Para finalizar, o quadrinho nacional Valongo, da editora Veneta, que vai retratar o cais de Valongo, onde desembarcaram cerca de 1 milhão de escravos. É uma história que vai trazer elementos fictícios, como por exemplo a criação da personagem Zola, do filho dela, o Maitica, para contar a história desses escravos que desembarcaram lá no Rio de Janeiro. Uma história realmente muito intensa, emocionante, mostrando, né, todos os perrengues, as situações desumanizadoras que os escravos passaram aqui no Brasil. Material que tem um apelo histórico realmente muito interessante, que faz a gente conhecer mais sobre o Brasil do passado. Bom, galera, basicamente é isso daí. Essas são as edições que eu recomendo para vocês, as minhas melhores leituras dos meses de setembro e outubro. Vou deixar tudo devidamente linkado, caso vocês se interessem por esses materiais. E é isso daí, continue acompanhando aqui o canal Central HQs e ficamos até a próxima. Fui!